A PBR está de volta! Começou a disputa da PBR Teams e o brasileiro bicampeão mundial José Vitor Leme foi o grande destaque da etapa. E eu vou te mostrar o que aconteceu lá em Cheyenne. É a partir de agora no Rodeio em Ação. Salve, salve, fãs do Esporte Rodeio, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, Thiago Arantes por aqui, e hoje eu vou mostrar a primeira etapa da PBR Teams, temporada 2023, a segunda temporada dessa disputa entre equipes. O individual foi de novembro a maio, e agora de julho a outubro acontece a disputa entre equipes. E a partir desse ano o campeonato passa a se chamar Campeão World PBR Teams. Campeão World é o nome do patrocinador, é a maior revendedora de veículos recreativos de motorhome nos Estados Unidos. E além da mudança do nome, algumas alterações foram realizadas, porém o básico continua o mesmo. São 8 times, 8 equipes, em cada etapa uma equipe enfrenta a outra, cada uma coloca 5 competidores, portanto cada jogo tem 10 montarias, 5 de cada lado. A equipe que fizer a maior somatória de pontos de montaria naquele jogo é o vencedor da partida. O calendário será composto por 10 etapas e mais a final em Las Vegas. Cada time irá sediar uma etapa e temos 2 em campo neutro, como é o caso de Cheyenne, por exemplo, que foi a primeira etapa, não pertence a nenhum time. Então serão 10 etapas e mais a grande final em Las Vegas no mês de outubro. E a primeira etapa aconteceu lá em Cheyenne, dentro da arena do rodeio de Cheyenne, 24 a 25 de julho, 2 dias de competição. E eu vou mostrar nesse vídeo como foi um compacto desses 2 dias. Acompanhe agora. E a primeira partida, o primeiro jogo, foi entre o Texas Rattlers e o Carolina Cowboys, abrindo a disputa da PBR Teams. E o Brad Randolph, olha como ele contorce a cintura, o homem elástico, olha onde ele vai buscar o pulo, colocou o corpo pra dentro, venceu os 8 segundos, saiu na frente o Texas Rattlers. Nós não temos todas as montarias, é por isso que nós vamos mostrar apenas um compacto. O Texas Rattlers conseguiu 2 notas, 2 paradas. Porém, o Carolina Cowboys, mesmo com 2 paradas, atingiu uma somatória maior. E quem fechou a segunda parada foi ele, Cooper Davis, no Mr. Right Now. And the gold buckles continue. Esse time do Carolina Cowboys está fantástico, meus amigos. Olha o timaço lá em cima dos Breds, ó. É o time do Taylor Swearingen, do Sage Kenzie, o Danielzinho Feitosa, que inclusive estreou nessa disputa aí de Cheyenne. Um super time. E o campeão mundial, Cooper Davis, olha o movimento dele em cima do touro. Ele se adapta ao movimento do touro. Se o touro acelera o giro, ele acelera o movimento com a cintura. É igual você dançar com a morena no bailão, tem que acompanhar o passe. Vitória do Carolina Cowboys. E aí vamos para a disputa do atual campeão, Nashville Stampede contra o Missouri Thunder. E essa partida terminou em 0 a 0, meus amigos. Ninguém conseguiu parar em touro. Foram 10 montarias, 5 de cada lado. E como o Andrew Alvidrez aí foi ejetado do touro, ninguém também conseguiu parar pelo time do Nashville Stampede. O Silvano na última montaria, quase que ele vence os 8 segundos, porém ali no 7º segundo a mão escapa da corda, escapa a mão do volante, ele fica sem direção. Nesse caso, como as equipes empataram em 0 a 0 sem nenhuma parada, ambas as equipes ficam com uma derrota no ranking. E aí vamos para Austin Gamblers e Kansas City Outlaws, outro clássico. O Winkson Henrique, a bordo do Wainley G2. Trombou nos ferros, mas não desconcentrou o sul-mato-grossense. Na temporada passada, o Winkson montou pelo Carolina Cowboys. Hoje defende o time do Kansas City Outlaws. São muitas transações, contratações, alterações. E tá aí, ó. 88,25 com a vibração do Guilherme Marti, que é o coach, né? É o olheiro desse time aí. Essa foi a única parada do Kansas City Outlaws.
E o Austin Gamblers, que havia conquistado uma nota, mas não superior aos 88,25, precisava dessa parada do José Vitor Leme para ser o campeão da partida. E o fenômeno mostra o porquê é o bicampeão mundial e sempre favorito, JV Leme. Pode deixar nas mãos que ele decide, ele resolve. Was wondering whether he was going to show up and be the same Vitor Leme. There it happened right there. And like I said, this guy sells tickets. He wins championships. Depois da final mundial, ele veio aqui pro Brasil, revigorou a sua energia, cuidou dos negócios e agora está determinado a levar a equipe do Austin Gamblers à vitória dessa temporada. E ele vai lá cumprimentar o Adriano Moraes. O Adriano agora também é coach, né? Treinador desses competidores. E olha a facilidade dele, inclinando o corpo para dentro e abrindo a perna de fora. Ao fazer aquilo ali, ele tira a pressão da cintura, tira a pressão do touro. 90,50, vitória do Austin Gamblers. Here in the second season of PBR Teams. E agora vamos para a disputa do Oklahoma Freedom e do Arizona Red Rides, outro grande clássico também. Para a equipe do Arizona Red Rides, Nick Tats montando Crazy Times. Esses 88 pontos que o Nick vai conquistar foi a única nota conquistada pelo Arizona Red Rides. Esse é o time treinado pelo brasileiro Paulo Krimber. Just became the main player right here. Puts the Ridge Riders on the board. Olha a visão da arquibancada lá do rodeio de Cheyenne, um rodeio tradicional, centenário. E o Nick Tats garantiu a pontuação para o Arizona Red Rides. Observe o movimento do braço livre dele, ele traz na altura da coxa e joga atrás do capacete. O braço livre encontra com a anca subindo. Essa foi a única nota do Arizona Red Rides. E aí entra em cena o brasileiro Elismar Jeremias. Chamelés é o nome do touro. Rapaz, que raça e opinião teve o Elismar. Dessa vez o Oklahoma Freedom contratou brasileiros. O ano passado não tinha nenhum brasileiro nessa equipe e graças ao trabalho do Elismar, eles venceram a partida, porque nessa montaria ele conquistou 89,25. E olha a preocupação dele em não tocar com o braço esquerdo no touro. Ele flexiona o joelho, empurra o corpo para trás. Um trabalho de abdômen muito grande e ele garante a vitória do Oklahoma Freedom na primeira rodada de Cheyenne. 89,25 para a felicidade do nosso paraense. Jeremias, because now he just made those coaches step up and say, we've got to look at this guy as a starter, as a key component to our success. He just proved. Esse foi o primeiro dia de competição lá em Cheyenne. Cheyenne é um dos maiores rodeios do mundo, o maior rodeio a céu aberto lá dos Estados Unidos, muito tradicional. Quem não se lembra do filme 8 Segundos com o Lenny Frost, foi dentro dessa arena aí que aconteceu aquele acidente fatídico. E a PBR monta a sua estrutura dentro da arena de Cheyenne, sem mexer na arena original do recinto. E agora eu te mostro como foi o segundo dia de competição, a segunda oportunidade dos times buscarem uma vitória. E a primeira partida deste segundo dia de competição em Cheyenne foi entre o Austin Gamblers e o Missouri Thunder. E novamente o robozinho José Vitor Leme fez a diferença. 8 segundos concluídos. E o Lucas até faz um sinal com a cabeça. Falei, esse homem é diferente. E ele pede os aplausos da torcida. Essa é uma etapa em campo neutro, no estado do Wyoming, né? A cidade de Cheyenne não tem nenhuma equipe representante, então ele tenta ir pra galera pra ver se o juiz dá alguns pontinhos a mais ali. Mas não interfere não, viu? Porque o juiz nesse caso já passaram a nota. E ele recebe 89,25 para a vibração ali dos companheiros, Adriano Salgado, Lucas Divino. Vitória do Austin Gamblers, 2 vitórias consecutivas.
O ano passado, o Austin Gamblers chegou na final liderando, era o grande time favorito, porém acabou perdendo na reta final. E a segunda partida foi entre o Oklahoma Freedom enfrentando o Kansas City Outlaws. Todos os competidores caíram dos touros, 10 montarias e nenhuma parada. Esse daí é o Brad Portner fazendo um front flip do touro. Como eu já expliquei, o empate de 0-0 dá derrota para os dois times. E aí já vemos outro clássico, Texas Rattlers enfrentando Nashville Stampede. Os dois times vieram de derrota na rodada anterior. E aí o brasileiro Bruno Carvalho defendendo o Nashville Stampede. Muitos brasileiros estão estreando na disputa da PBR Teams. Eles montavam aqui na PBR, nos rodeios nacionais, e foram convocados para disputar pelo PBR Teams. O Bruno é um grande cowboy, montando boomerang, ele obteve 87,50. Foi a única nota conquistada pelo Nashville Stampede. E ele já se adaptou aos movimentos do touro, já está habituado. Desceu em cima das botas para receber a nota. E apesar desses 87,50 conquistado pelo Bruno, o Texas Rattlers goleou o Nashville Stampede. Foram 4-1, 4 paradas a 1. E uma delas é essa daí, ó, do Dawson Gleaves montando o Grand Death. Abusado o menino ali, abriu a perna para esporear, no finalzinho o touro esticou ele, mas já tinha vencido os 8 segundos. Ele vai lá pro camarote VIP. Esse é um menino de 21 anos e esse touro vinha derrubando muita gente, viu? Inclusive derrubou o Vitinho na final mundial. Ele já pega de botina, ó. No finalzinho o touro abriu ele, esticou o braço, mas venceu os 8 segundos e fez uma super nota, 90 pontos. O Texas Rattlers terminou com 347,50 contra 87,50 do Nashville Stampede. Look at the rider score, 46.25 points, showing that he absolutely dominated that bull in that performance, and Dawson Gleaves helping his Texas Rattlers dominate this game. E agora vamos para o time do Carolina Cowboys enfrentando o Arizona Red Rides. E olha o nome que pinta na sua tela, Sage Kenzie montando The Hammer, o 7 vezes campeão mundial da PRCA. E eu confesso que eu gostaria muito de ter visto o Sage Kenzie montar na PBR. Na primeira rodada, ele não conseguiu parar no seu touro, mas nessa ele mostra porque é um multicampeão, para a felicidade aí do Jerome Davis. E ele atinge nessa montaria 90 pontos. Ele é um cowboy novo ainda, tem 28 anos, só não tem muita telha. Eu achei que ele fosse mais velho, tem muita lenha para queimar ainda, o Sage Kenzie. E eu considero o Sage Kenzie um dos caras mais tranquilos para montar em touro. Observe no replay aonde esse touro mandou a traseira e olha o braço livre dele, ó. Continua na meia altura, na posição de equilíbrio, controlando o corpo sem se apavorar. Experiência fez diferença e ele leva o time do Carolina Cowboys à sua segunda vitória lá em Cheyenne. Terminada essa segunda rodada de jogos, para definir qual é a equipe campeã do evento, até mesmo para critério de distribuição de prêmios, a PBR, ao contrário do ano passado, que era o round bônus, onde cada equipe colocava um competidor, portanto 8 montarias, para esse ano será diferente. As equipes que empatarem na quantidade de vitórias, coloca um competidor para fazer a montaria extra. No caso lá de Cheyenne, apenas o time do Carolina Cowboys e do Austin Gamblers conquistaram 2 vitórias, portanto estavam empatados. E aí, o Carolina Cowboys escalou o Cooper Davis
e o Austin Gamblers escalou o José Victor Neme. Escolheram os touros. Se porventura os dois caíssem do touro, iam para um outro competidor. Se porventura esses dois caíssem também, iria para um terceiro competidor. Aí, caso todos eles caíssem, iria para o critério de desempate, que seria somatória de pontos. Mas o importante é você ver a partir de agora o desempate entre o Cooper Davis e o José Victor Neme, uma super montaria dele, num velho conhecido, AMG GP2. The career of José Victor Neme. Três touros montados, 3 parada e 3 super montada. Não é à toa que ele tá comemorando e vibrando. Vai em busca do MVP novamente, né? O artilheiro do campeonato. E é lógico, levar o seu time à primeira vitória. Ele estava preocupado se o AMG GP2 ia cortar o sentido, porque da última vez ele cortou e derrubou. Quando ele percebe que o touro não vai cortar o sentido, ele passa a abrir a perna para esporear. Ele demonstra confiança, habilidade e atitude. E como o Cooper Davis caiu do seu touro, a equipe do Austin Gamblers foi a campeã de Cheyenne. 90.5, the mark on the board. Por enquanto, a tabela está assim: Carolina Cowboys e Austin Gamblers com 2 vitórias, Texas Rattlers e Oklahoma Freedom com 1 vitória e 1 derrota, e o Kansas City, o Arizona, Nashville e Missouri amargam 2 derrotas. Mas esse ranking até a final vai ser alterado diversas vezes.